Tá? Então vamos lá. Recapitulando aqui, vamos chegar ali. Então, função do sistema circulatório, transporte de nutrientes, transporte de oxigênio e a sua eficiência aumenta a produção de energia. Permite, por exemplo, a endotermia ou tem relação direta com o tamanho e atividade do bichinho. Provavelmente bichos grandes, logicamente, têm sistema circulatório mais eficiente. Com relação à classificação, quem não tem sistema circulatório troca substâncias diretamente com o ambiente em que estão. E quando tem sistema circulatório, duas opções: ou ele é aberto ou ele é fechado. Então, qual que é a diferença conceitual do sistema circulatório aberto para o fechado? O sistema circulatório aberto não tem os capilares, que são vasos sanguíneos pequenininhos, tão pequenininhos como cabelos. Por isso esse nome capilar, tá? Então, ó, quem tem sistema circulatório, seja aberto ou fechado, tem o coração. O coração bombeia o sangue, independente de como é formado esse líquido nos grupos animais, que vão sair por artérias. As artérias são os vasos mais calibrosos, são grossos. Por quê? Porque tem que suportar a pressão, tá? Aí, das artérias, os vasos vão afinando, chegam nas arteríolas, que começam a diminuir, até chegar nos tais capilares. O que são os capilares quando presente? Eles fazem a intersecção entre a saída do sangue do coração para as partes do corpo, das partes do corpo ao sangue voltar para o coração. Então tem as artérias, as arteríolas, os capilares. Então esses capilares que são fininhos, eles estão onde? Nos órgãos, para diminuir a velocidade com que o sangue passa por dentro dele. Por isso que a área é pequena, né? O volume é menor. E ao diminuir a velocidade, permite a troca de substâncias com as células. Aí começa a aumentar, vem as vênulas, as veias e o coração de novo, o sistema que sai, né, a artéria, e o sistema que volta às veias. Então, se tem todos esses vasos, ó, contando com o coração, artéria, arteríola, capilar, vênula, veia e volta para o coração, a gente tem um sistema circulatório fechado. Sistema circulatório aberto tem um coração, tem artéria, tem arteríola e um buraco, que a gente chama de lacuna. Daqui a pouco eu vou te mostrar, fica mais fácil. Aí vai voltar pelas vênulas, as veias e o coração. Sendo assim, como o sangue sai, né, de dentro dos vasos, a pressão e a força de circulação é menor, tá? Agora, não é, o pessoal está pedindo do ausente de novo. O ausente é não ter sistema circulatório. Então, como é que as substâncias vão passar de célula a célula se não tem sistema circulatório? Elas vão passando por difusão entre as células, num processo pouco eficiente, tá? A estrutura desses vasos sanguíneos, artéria, arteríola, capilar, vênula e veia, muda um pouquinho, mas o tecidinho interno chamado de endotélio é igual para todo mundo. É um tecido pequeno, fino, né, delgado, para facilitar essa troca. Os anelídeos, como alguém perguntou, já são animais com sistema circulatório fechado. E aí é uma coisa interessante, ó, já que alguém perguntou, né? Quem? A Amanda perguntou. Os anelídeos, eu falei que até anelídeo ninguém tinha sistema circulatório. Aí surge, entre aspas, né, surge um bichinho que tem um sistema circulatório e de cara já é o fechado? Não. Provavelmente existiam vários outros animais que foram extintos, nem estão aqui mais, que tinham outros tipos de sistema circulatório, provavelmente aberto, que é o mais eficiente, que não deixaram com que eles sobrevivessem até hoje, tá? Então não é que, ai, assim que surge já é o tipo mais complexo, não necessariamente, tá? Não se esqueça que hoje nós temos um retrato dos seres vivos que passaram por processo evolutivo e por seleção. Daqui a pouco eu volto no fechado, tá? Para a gente classificar o fechado. Então, olha só, esse é um sistema circulatório aberto que a gente vai encontrar nos artrópodes, né? Tem aí os insetos bonitinhos. Que nojo, né? Ainda bem que eu peguei. Aí, o pessoal pediu para voltar. Lembrando aí que essas telas estão todas disponíveis para vocês lá no Google Sala de Aula, tá?
Então, nesse sistema circulatório aberto, ó, tem aqui vaso sanguíneo, tá? Vaso sanguíneo. Esse espessamento em cada metâmero, cada parte do corpo, é um coração, né? Que está bombeando sangue. É um coração que está bombeando sangue. Aí esse sangue vai ser jogado aqui para baixo, aqui embaixo, né? No que a gente vai chamar de lacunas, e vai ser recaptado por essa lacuna, por esse buraco. Então o sangue desce aqui pelas artérias, arteríola, é puxado para cima por uma diferença de pressão e jogado de novo, tá? Então ele fica fazendo esse ciclo. Só que aqui, ó, é um buraco. Não tem os vasos sanguíneos que devolvem o sangue para o coração. É simplesmente um buracão, tá? Então a pressão de circulação é pequena, limitando o tamanho desse bichinho e a sua atividade. Mas já tem um certo direcionamento, já tem uma troca de substâncias. Aqui no caso dos insetos em específico, vale a pena a gente lembrar daquela aula de respiração, a respiração traqueal. Lembra que não tinha vínculo da respiração com o sistema circulatório, né? Então essa é uma característica do sangue dos insetos, tá? E por que isso? Porque o sangue dos insetos não tem os pigmentos que transportam os gases. Eles têm vários corações? Sim. Cada metâmero, cada segmento do corpo tem um coraçãozinho, que aqui a gente encontra como um tubo, né, musculoso. A minhoca também, né. Tem um cachorro puxando o meu fone. Cai fora, cachorro. Quando a gente vai aqui, ó, tem uma fera gigante, não aparece, vem ver. Porque ela é branquinha, fica no fundo azul, ó. Tem uma fera tentando roubar o meu fone. Fofinha, fofinha. Ah, meu Deus. Essas aulas online. Faz de conta que foi o Juan que bateu na porta. Ó, o, o sistema circulatório fechado, ele tem dois subgrupos, que a gente chama de simples ou duplo. Ó, vou mostrar aqui. Então, o sistema circulatório fechado tem os capilares, o sangue nunca sai de dentro dos vasos, né? Então, a pressão de circulação é alta. Então, tem o simples e o duplo. Se o sistema é simples ou duplo, a gente vai contar por quantas vezes o sangue passa pelo coração para completar um ciclo. Então, assim, ó, se o coração bateu, ele jogou o sangue para o corpo inteiro e voltou para o coração, aí a gente chama de simples. Se o coração bateu, ele voltou para o coração, saiu, voltou para o coração, saiu, voltou para o coração de novo, a gente chama de duplo. Essa é a diferença, tá? Então aqui um coraçãozinho que os vestibulares adoram cobrar, o coração do peixe, né? A FUVEST gosta muito disso, que é um coração que tem duas cavidades, tá? As cavidades, ou aqui no caso a cavidade que recebem o sangue, nós vamos chamar de átrio. As cavidades que jogam sangue, né, para o fluxo circulatório, a gente chama de ventrículo. Então, no caso do coração do peixinho, ele tem só duas cavidades, um átrio e um ventrículo, uma de cada. Então, átrio é por onde chega o coração, ou por onde chega o sangue, ventrículo é por onde sai o sangue. Então, quando esse músculo contrai, ele bombeia o sangue para cá, ó. Sai o sangue, né? Aí ele está fazendo o caminho aqui, ó, vai lá para as brânquias, dá o gás carbônico, pega o oxigênio, acontece a hematose. Aí ele se espalha por todas as partes do corpo, tá? Aí ele vai dar o oxigênio, pegar o gás carbônico e voltar para o coração e começar tudo de novo. Então, para fazer um ciclo desse, passou uma vez pelo coração. Por isso a gente chama de sistema circulatório fechado simples. Passou uma vez só, tá? Esse bichinho ele tem um coração com duas cavidades, um átrio que recebe e o ventrículo que empurra. Cavidade é igual ao coração? Ó, não é. Então aqui, ó. Aqui você tem o coração aqui em cima, um músculo, e aqui embaixo uma lacuna, que é uma cavidade vazia. Então, a gente fala que o coração tem cavidades, tá?
Isso, né? Alguém já está fazendo spoiler. Ó. O mamífero tem átrio e ventrículo esquerdo e direito. Então, a gente tem quantas cavidades? Faz a conta aí. 4. O peixe só tem 2. Exatamente. Então, nós vamos começar dos cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, a partir do peixinho até chegar ao nosso. De 2 cavidades até chegar a 4 cavidades, tá? Então, o sangue entra pelo átrio e sai pelo ventrículo, em todos os animais. Átrio, o que é o átrio? Quando você fala assim, ó, eu vou me encontrar com você no átrio do shopping. O átrio é o espaço que tem logo depois da entrada principal. Então, o átrio é por onde chega, tá? E o ventrículo é a parte mais musculosa que joga o sangue para fora. Então, no sistema circulatório fechado simples, é fechado, o sangue nunca sai dos vasos sanguíneos. Para fazer um percurso inteiro no corpo, ele passou uma vez pelo coração. Por isso é simples. A gente vai encontrar esse sangue, esse sistema circulatório nos anelídeos, sendo que na minhoca, ó, cada segmento, cada metâmero tem um coraçãozinho, tá? A gente vai encontrar isso aqui nos peixes, né, como está descrito aqui para vocês. Você vai encontrar isso aqui nos moluscos, que tem sistema circulatório fechado, né? Então, no molusco, a gente tem lá os cefalópodes, lula e polvo, que tem sistema circulatório fechado. Olha que legal o grupo dos moluscos, e isso vai dificultar o nosso entendimento deles. No mesmo grupo, que é molusco, tem animal lá com sistema circulatório fechado e sistema circulatório aberto, o caramujo, por exemplo, tá? E aí você consegue perceber a diferença na eficiência. Olha a velocidade e o tamanho que um caramujo tem. Olha a velocidade e o tamanho que uma lula ou um polvo podem ter, tá? Então, quanto mais eficiente o sistema circulatório, mais energia o bichinho consegue produzir. Então, ele fica maior, ele fica mais rápido, ele pode ganhar até endotermia, como é o nosso caso. Tudo bem? Passando então para os sistemas circulatórios fechados duplos. Ó. Se no simples o sangue passa uma única vez para completar um circuito, um circuito pelo corpo, no duplo o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. E aqui tem uma outra subdivisão, né? Então, sistema circulatório fechado simples, sistema circulatório fechado duplo incompleto e sistema circulatório fechado duplo completo. Esse incompleto e completo tem a ver com a mistura dos sangues que eu te mostro daqui a pouquinho. Vou começar com esse coração, é um sistema circulatório fechado, duplo e incompleto, tá? É um coração que tem mais cavidades, ó, repara, ele tem 2 átrios e um ventrículo, totalizando 3 cavidades, o do peixe tinha 2 e você tem 4, tá? Então a gente vai ter que escolher um caminho. Vou escolher o caminho aqui, ó, do sangue que tem oxigênio. Então responde aí para mim. O sangue que tem oxigênio tem que ir para onde? Tem que ir para o órgão respiratório ou para os outros órgãos? Se ele já tem oxigênio, ele não precisa pegar mais oxigênio no órgão respiratório, tá? Então, ele já tem o oxigênio. Então, ele vai ter que levar o oxigênio para as outras partes do corpo, tá? Agora, quando o sangue tem gás carbônico, aí ele vai para o órgão respiratório para trocar, tá? Então, vamos lá. O sangue que tem oxigênio a gente chama de arterial, e o sangue que tem gás carbônico é o sangue venoso. Então, essa é a diferença de arterial e venoso. Não tem nada a ver com artéria e veia, tá? O sangue arterial tem oxigênio, o sangue venoso tem gás carbônico. Quem são as artérias? Que eu falei agora há pouco. São os vasos que entram ou saem no coração? Saem do coração, e as veias são os que voltam. Ó, veia volta para o coração, tá? Então, vou pegar aqui o sangue arterial, que é o sangue com oxigênio. Aqui nesse ventrículo, ó, um coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Então, o ventrículo contrai e joga o sangue para cima. Num circuito perfeito,
que você vai ver que é pouco provável aqui, esse sangue com oxigênio sai pelas artérias, então você tem sangue arterial saindo por artéria e vai lá para todas as partes do corpo, dar o oxigênio e pegar o gás carbônico. Acontece a tal da hematose. Aí o que que ele faz? Esse sangue agora com gás carbônico, que a gente chama de sangue venoso, perfeito, ele vai voltar para o coração. Então, um sangue venoso passando por uma veia, chegando no átrio. Aí do átrio ele vai para o ventrículo e o ventrículo joga para fora, ó, sangue com gás carbônico, ele tem que ir lá para o pulmão ou para a pele, é um anfíbio que eu estou comentando aqui, e lá ele vai dar o gás carbônico e pegar o oxigênio, tá? E aí, agora que ele está cheio de oxigênio, ele se tornou arterial, ele volta pelas veias até entrar no átrio de novo. Então, ó, sangue arterial tem oxigênio, sangue venoso tem gás carbônico, né? O sangue venoso é rico em bicarbonato, o que seria? Que ele tem o CO2, né? Então, o CO2, daqui a pouco eu vou comentar isso. O CO2 ele vai ser transportado lá pelas hemácias, né? E uma parte dele dissolvido no plasma sanguíneo, formando íons, né, de bicarbonato. Então, quantas vezes o sangue, ó, passou pelo coração para fechar o ciclo completo? Coração, tecidos, coração, pulmão. Coração, tecidos, coração, pulmão. Passou 2 vezes, né? Então, isso é um sistema circulatório fechado duplo. Por que que ele é incompleto? Ó, ele é incompleto, cadê o mouse? Tá aqui, ó. Porque não tem nenhuma barreira que separe o sangue arterial e o sangue venoso, tá? Então, o sangue arterial e o sangue venoso, eles estão se misturando aqui. Então, olha porque esse sistema, ele sofre com eficiência. De novo, como no começo, o sangue que tem oxigênio não tem que ir para o pulmão, porque ele já tem oxigênio. Só que se não tiver nenhuma divisão aqui, ó, o sanguinho com oxigênio, o sangue arterial, escorregou para o caminho errado e vai passar em vão, né? Então, aqui nos capilares, nos vasos pequenininhos, né, a definição de capilar é a intersecção entre artéria e veia. Então, o sangue pequenininho vai transportar o sangue com oxigênio em metade do ciclo, sem ele fazer absolutamente nada, tá? Isso é normal? Sim, para esses animais que têm sistema circulatório fechado duplo e ainda incompleto, é completamente normal, ele é assim, tá? Agora, no nosso caso não, porque o nosso é fechado. Então, quando chegar lá, eu comento um pouquinho do que pode acontecer. Então, 2 coisas importantes. Primeiro, arterial e venoso não tem nada a ver com artéria e veia. Segundo, né, começamos com 2 cavidades, coração do peixe, passamos a ter 3 cavidades, coração do anfíbio. Aberto e fechado é o sangue sair de dentro dos vasos ou não. Incompleto e incompleto é ele misturar ou não o sangue arterial e venoso, tá? Como alguém perguntou aí, sim, as veias são os vasos que chegam no coração. Então aqui, ó, 2 veinhas, tá? Uma voltando do pulmão e a outra voltando dos sistemas e 2 artérias saindo do coração, tá bom? Coração com 2 cavidades, coração com 3 cavidades. Adivinha o que vem agora? 2 grupos intermediários, tá? Estamos aqui, oi? Estamos aqui com os répteis agora. E ó, existem 2 tipos de répteis. Nós vamos generalizar em répteis não crocodilianos, então tartaruga, cobra, né, os que não são crocodilos, e os répteis crocodilianos, que é o crocodilo, jacaré, gavial, que eles também têm uma diferença, tá? Sistema circulatório fechado, o sangue nunca sai de dentro dos vasos sanguíneos. Duplo, porque passa 2 vezes pelo coração. E incompleto, porque mistura o sangue arterial e venoso. E isso reduz a eficiência. Vamos olhar aqui, ó, os répteis não crocodilianos, tá? Um átrio desse lado, átrio direito. Um átrio desse lado, átrio esquerdo.
Lembrando que nos desenhos anatômicos você está vendo o bichinho aberto de frente para você, então a barriga dele, o tórax dele está aberto e você está vendo assim. Por isso que aqui é sua direita, mas é a esquerda do desenho. Não é porque está na câmera, não, tá? E aqui vem uma briga tão grande que nem cai mais em vestibular, dificilmente alguém te perguntar isso. Tem gente, tem alguns pesquisadores que falam assim, ó, esse aqui tem um átrio aqui, 2 átrios. Mas ele tem um ventrículo só, parcialmente dividido. Por quê? Porque ainda tem um buraco aqui, ó, que permite a mistura de sangue. E aí, como permite a mistura de sangue, o sistema é incompleto. Então tem gente que fala assim, que o réptil não crocodiliano tem o coração com 3 cavidades parcialmente divididas. Agora olha essa outra interpretação. Tem gente que fala que não, tem 1, 2, 3, 4 cavidades e ó, parcialmente divididas. Então, como isso permite 2 interpretações, não existe ninguém bateu o martelo em relação a isso, já faz tempo que não cai em vestibular e quando cai as 2 respostas são aceitadas, tá? O coração do crocodilo, que é o B aqui, ele é mais eficiente, porque agora sim, ó, divisão completa, 1, 2, 3, 4 cavidades, como a nossa é. Mas olha as artérias. Tem uma troca de substância entre as artérias. Numa passagem aqui, um buraquinho chamado de foramen de Panizza. Foramen é o termo genérico para furinho, tá? Panizza é o italianinho que descobriu isso. Então, o foramen de Panizza, né, aqui, é uma conexão entre as artérias. Então, por isso, esse sistema ainda é incompleto. Então, ó, de um lado você tem o coração com 3 cavidades, com o ventrículo todo aberto. Aí você tem o coração com 3 ou 4 cavidades, com o ventrículo parcialmente dividido, e um coração com 4 cavidades com troca entre as artérias. Você percebe que ao longo desses animais a mistura de sangue foi diminuindo? Sim ou não? Sim. Então, quanto menor a mistura de sangue, mais eficiente é a circulação, né? Quanto menor a mistura de sangue, mais eficiente é a circulação. Até quando? Até chegar no nosso aqui. Eita, no nosso. Olha que bonitinho. O nosso é um sistema circulatório fechado, duplo, completo. Não tem mistura de sangue. Todo sangue que precisa de oxigênio vai pegar oxigênio no pulmão. Todo sangue que precisa de gás carbônico, que vai estar com gás carbônico, vai dar o gás carbônico embora. Então não tem caminho errado, tá? O processo é muito eficiente. É o coração, né, dos mamíferos e das aves. O que ave e mamífero tem que nenhum outro animal da escala zoológica tem? Tem a ver com o comecinho da aula. Endotermia. O sistema circulatório é tão eficiente que nos damos ao luxo de perder energia na forma de calor. Porque, caras, calor é perder energia, certo? Na verdade, controlar as reações enzimáticas, tá? O diafragma, né, como alguém perguntou, já é um músculo respiratório. Então, ó, qual que é a diferença do coração da ave para o nosso coração? Estruturalmente ele é igualzinho. Tem os átrios, tem os ventrículos, 2 de cada, 4 cavidades, tem a artéria aorta, tem a artéria pulmonar, tem as veias cavas, veia pulmonar. A diferença é que a nossa artéria aorta vira para a esquerda e a artéria aorta da ave vira para a direita. Tamanho do nosso coração? Faz assim, ó. Esse é o tamanho do seu coração, tá? Anatomicamente ele está onde? Do lado direito, no meio ou do lado esquerdo do peito? Está no meio. Só que ele está no meio deitadinho. Ele fica deitado com os ventrículos na diagonal. E aí, fica assim, deitadinho. E aí o sangue que sai com o oxigênio, ele primeiro chega na cabeça. Por quê? Porque lá tem o cérebro, que é o órgão que mais consome oxigênio do nosso corpo. Tá? Vamos fazer um caminho aqui, ó. Sangue arterial, tá aqui no ventrículo esquerdo, impulsionado pelo músculo cardíaco, que é o miocárdio, saindo pela artéria aorta. Aqui nisso que nós chamamos de tronco da artéria aorta,
tronco, porque ela vai se ramificando, tem uma ramificaçãozinha para as artérias para as artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o próprio coração com oxigênio. Essas que se entupirem, se falharem, te levam, por exemplo, ao infarto do miocárdio, que é a morte, né, de um grupo celular do seu ventrículo. E aí você não consegue mais contrair e impulsionar o sangue, tá? Então, tá aqui, ó. Então, saiu o sangue com oxigênio, sangue arterial saindo por uma artéria, vai aqui para o cérebro, se ramifica aqui para a parte inferior do corpo, se dividindo nos órgãos, tá? Aí chega lá, artéria, arteríola, capilar, dá o oxigênio, pega o gás carbônico e volta pelas veias, tá? Volta pelas veias. Aqui a veia cava superior e inferior. Chegou no átrio direito, ventrículo direito, e aí pela artéria pulmonar vai para o pulmão. Lá ele dá o gás carbônico, pega o oxigênio e volta pelas veias pulmonares, tá? Então, esse é o nosso sistema circulatório e o das aves. Um sistema circulatório fechado, duplo, completo, muito eficiente, o que garante a endotermia dos mamíferos e nas aves também, não se esqueça. Tá bom? Belezinha? Certo? Vamos fazer uns exercícios, então? Alguém perguntou, a diferença seria por conta da separação? Sim, as 4 cavidades separadas, bem separadas, impedindo a mistura de sangue arterial e venoso. Todo sangue que tem oxigênio tem que chegar onde precisa de oxigênio, todo sangue com gás carbônico precisa dar o gás carbônico embora, tá? Assim a gente mede a eficiência. Contração do músculo, porque você tem a parte de baixo, os ventrículos, e a parte de cima, né? Então tem um nomezinho lá. Sístole é a contração, diástole é o relaxamento. Então, quando o ventrículo contrai, o átrio relaxa. Então, você tem simultaneamente a sístole ventricular, diástole atrial. Aí isso permite chegar o sangue no átrio. Aí o átrio contrai, joga o sangue para o ventrículo. Então você tem a sístole atrial e a diástole ventricular. E aí você tem esse movimento alternado. Se de repente, Deus nos livre disso, ocorre um impasse entre os dois, nenhum nem o outro está na sua sístole e diástole completa, a gente chama isso de fibrilação. Você está fibrilando, tá? Tem gente que acha que você dá o choquinho porque teve uma parada cardíaca. Não. Nós temos um controle no cérebro, lá no bulbo, lembra do bulbo da respiração? Eu falei que ele controla a parte da respiração e da frequência cardíaca, tá? E aí, ele que manda um nervo vago diminuir a aceleração cardíaca e o outro nervo adrenal aumentar a aceleração cardíaca. Mas o nosso coração, ele é um coração que a gente chama de miogênico. O que isso significa? Que o próprio músculo controla o seu batimento. Nosso coração não depende do cérebro para funcionar. Tem outros animais que um está vinculado ao outro. Na hora que você tira o coração do peixe, ele para de funcionar, porque ele dependia do sistema nervoso central para isso. O nosso não, por isso que a gente tem transplante cardíaco, tá? A arritmia é quando há uma alteração nessa frequência. Ele está batendo rápido, devagar, está batendo rápido, devagar, né? E isso geralmente é diagnosticado em exercício. Porque imagina, se eu estou em exercício, preciso aumentar a frequência cardíaca e ele está de forma arrítmica, né? Ele está fora do compasso, isso vai me levar até um déficit de oxigênio, o que vai me fazer muito mal, tá? Alguém perguntou das válvulas, bicúspide e tricúspide, né? Entre os átrios e o ventrículo, né? Bicúspide, átrio direito, ventrículo esquerdo, e a tricúspide direito, átrio direito, ventrículo direito,
E a tricúspide, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Ai, que pergunta triste. Professor, por que quando se mata a galinha ela sai correndo? É um reflexo que ela teve muscular. É um reflexo da adrenalina e aí ela sai correndo. Ah, mas é uma cena que não é gostosa de ver, não. Tudo bem?